Bom, parte 2 do conteúdo, análise de métodos e processos da disciplina Organização, Sistemas e Métodos do curso de Administração. Aqui temos a visão tradicional de uma organização, que também é chamada de visão vertical da organização, que sempre sofreram críticas quanto ao processo de reengenharia. Os gerentes, nessa perspectiva, não entendiam de seus negócios, podendo entender de seus produtos, serviços ou clientes. Tradicionalmente, ou melhor dizendo, historicamente, as organizações, elas eram conduzidas por engenheiros. Portanto, o engenheiro, ele tem a característica e o perfil de formação dele. O que é? Ele é do cálculo, né? Ele pensa no produto, pensa no serviço, consegue até entender de clientes. Porém, ele não é um administrador. Ele deixa a desejar em relação às pessoas. As organizações deixavam a desejar em relação à forma da postura das organizações para com as pessoas. Essa é a essência da organização vertical. O que é vertical? De baixo para cima ou de cima para baixo. Descendo na estrutura. Então, nesse caso, nós estamos falando de cima para baixo. Vamos cada vez mais especializando o trabalho até torná-lo excessivamente rotineiro. A base disso daqui, a fundamentação dessa situação, quando estamos falando aqui agora, que estamos tratando no conteúdo, ela vem lá de Taylor, né, que o Taylor falava da especialização do trabalho, né, da divisão das tarefas e o que acontecia. Uma tarefa que o artesão fazia de modo completo, com o início, a execução e o final. O Taylor dividiu o trabalho em várias pessoas, né? Em várias tarefas para que várias pessoas poderiam executar. E cada um se especializaria na sua tarefa a ser feita. Então, até que isso se tornasse rotineiro. Então, as pessoas faziam automaticamente isso. Então, essa é a questão da verticalização que está se falando aí. Olha aí a verticalização. Temos o diretor da área, temos o gerente de produção, o gerente comercial e o gerente financeiro. E temos os setores embaixo de cada um deles, né? Então, essa é a verticalização, de cima para baixo, uma estrutura vertical, onde a gente pode visualizar exatamente a hierarquia existente dentro do processo. Temos os gerentes e os setores abaixo dos gerentes aí, temos o quê? Temos a questão dos chefes, né, de seção, né, do chefe setorial. Dependendo de organização, muda o nome, mas a conotação é a mesma, a hierarquia é a mesma. Bem como temos o diretor, abaixo poderia-se vir os coordenadores. E abaixo dos coordenadores, no caso aí dos setores, poderiam ser as divisões, né, ou os gerentes também. Isso muda de organização para organização, mas tem a mesma hierarquia e a mesma conotação. Estrutura linear. Verifica-se que a hierarquia da organização está claramente expressa no organograma, destacando-se os princípios de unidade de comando e a divisão do trabalho. Quer dizer o quê? Temos um comando e temos a divisão do trabalho que o operacional vai executar. Esse tipo de estrutura é anterior à própria administração, tendo sido utilizada bem antes dos escritos sobre o desenvolvimento da ciência administrativa. Então, vocês podem verificar isso que antes da administração existir como ciência, esse tipo de estrutura já era utilizada. Então, aquelas pessoas, o que é o linear? Que é a ligação da tomada de decisão com o operacional. Então, essa pessoa aqui faz a ponte, né? E lidera e coordena os trabalhos também. Olha o exemplo aí, ó. Nós temos o supervisor de produção, o supervisor de qualidade, o supervisor de manutenção, nós temos o supervisor de reparos, e observe que as linhas
interagem, né? Que as áreas interagem entre si, dentro de uma situação onde equipe de uma área poderá servir e ser útil para a equipe de outras áreas também. Então, temos aqui uma situação onde prevalece a utilização dos colaboradores em mais de um setor, né? Fica bem claro isso. Estrutura funcional. O princípio da especialização da visão taylorista de produção industrial está relacionada com a produção funcional da organização. O que é funcional? Estrutura funcional. As funções executadas, né? Sua efetividade busca ao atendimento às diversas áreas produtivas da empresa, consequentemente na produtividade. Taylor, para quem não sabe, ou eu acho que todos têm claro conhecimento disso, o Taylor, ele via a organização, ele pensou a organização tendo por base a área de produção, né, a parte operacional da empresa. Então, Taylor pensava a organização da base para cima, né? Então, aqui fica claramente visível a forma como ele pensou, né? Produção industrial, né? Ele pensava primeiro na produção. Para ele, toda a organização deveria ser pensada e estudada a partir do seu setor de produção, né? Que se esse setor estivesse bem, a organização estaria bem. A visão sistêmica de uma organização retrata um novo enfoque. O que é? O sistema, isso que nós falamos na videoaula anterior, né? Que é a visão sistêmica, né? Retrata um novo enfoque exigido pela dinâmica da sociedade atual, forçando as organizações a melhorar seu desempenho para atender a um mercado comprador altamente competitivo e globalizado. Então, a visão sistêmica é o seguinte: nós temos que criar formas de competir e produzir com alta qualidade, temos que produzir, temos que competir com os que estão no ambiente que nós estamos e também temos que verificar o que é feito lá fora, de modo geral, porque nós podemos também atingir mercados em outros países, né? Isso é o mundo globalizado, né? É uma situação onde os dias atuais exigem esse tipo de coisa. Os ingredientes da visão sistêmica: o cliente, o produto e o fluxo de trabalho. Permite ver a forma como o trabalho entre cliente e fornecedor é realizado, por meio dos quais são produzidos bens e serviços. Então, aqui nós temos o que envolve, né, a visão sistêmica. É o cliente, que é ele que manda, né, ele que exige. O produto, a forma como nós apresentamos, como nós elaboramos, como nós executamos o produto ou serviço, né? E o fluxo de trabalho, que também vimos nos vídeos anteriores em relação à questão da forma, da execução das tarefas e o fluxo de trabalho dentro dos sistemas existentes dentro da organização. Estudos organizacionais evoluíram para a visão de sistemas de uma organização como ponto de partida para a criação e gerenciamento de organizações que respondam eficientemente à nova realidade de forte concorrência e de expectativa em mutação de clientes. Quer dizer o quê? Hoje, a visão sistêmica ela está relacionada à forte concorrência, a competição das organizações, dos produtos, né? E a mutação dos clientes. Quer dizer o quê? O cliente ele muda, né? Ele tem as necessidades, supriu aquela necessidade, ele busca outra, busca suprir outra, surgem novas necessidades. E assim ele vai se tornando cada vez mais exigente em relação àquilo que ele quer. As organizações horizontais. Essa denominação advém do fato de a maioria dos processos fluir de forma horizontal e não na vertical,
como as funções que fluem verticalmente entre os departamentos. Quer dizer o quê? Nós temos um horizonte, nós temos uma planície de execução das tarefas e dos processos, né, das etapas dos processos. Então, nós conseguimos visualizar eles. Qual é o caminho? Nisso tudo tem que estar adaptado o layout da organização, ela tem que estar preparada para que ela possa atuar dessa forma. A reengenharia, conceito de racionalização, representa a ferramenta da racionalização mais moderna, envolvendo basicamente a tecnologia da informática. Em vez de demonstrar funções e linhas de distribuição interna, as representações organizacionais devem mostrar os processos internos e sua integração com os componentes das tarefas e de outras dimensões ambientais. Então, observe, em vez de demonstrar funções e linha de distribuição interna, as representações organizacionais devem mostrar os processos. Então, muda a linha de distribuição para processos, né? Então, agora o foco é muito mais no processo. E como nós verificamos, os processos são a base para a existência dos sistemas. Então, aqui nós mudamos todo o contexto da organização em relação à questão do que existia anteriormente. Olha, observem aí, clientes, temos os fornecedores fora, nós temos o mercado terceirizado, contabilidade, segurança, informática, nós temos a administração, temos a informática, temos compras, estoques, vendas, nós temos pessoal e finanças. Com relação a pessoal, nós temos o mercado de trabalho. Nós temos, em relação às finanças, o mercado financeiro, né? Que todas as grandes corporações, elas se amparam no mercado financeiro, na existência, né? E na forma de atuação do mercado financeiro. A organização em rede. O desenho organizacional em rede, quando representa grandes empresas, nem sempre demonstra os componentes dos processos internos, limitando-se a fornecer somente uma visão genérica das relações entre a empresa central e intermediadora e suas coligações ou terceirizações. Então, aqui é tudo o que compõe a rede, onde a organização está no centro de tudo isso, né? Tem fornecedores, tem as normas, tem o mercado, tem a questão de contribuição de governo, do sistema econômico, enfim, aqui a organização em rede, ela sempre deve estar verificando quais são as visões, né, que são relacionadas à central da organização, tendo por base a organização como centro, né, de pensamento e de atitude em relação às necessidades da organização e do próprio mercado. Olha aqui, ó. Você está vendo aqui a organização, a empresa de desenho de projeto, tem a empresa intermediária, o core business, tem a empresa de vendas, do outro lado tem uma empresa de contabilidade, temos a empresa de distribuição e a empresa de manufatura. Assim acontece a confecção de muitos produtos existentes hoje em dia. Temos vários fornecedores, né? E a organização fica só na coordenação de todo o trabalho, de todas as ações realizadas por todos e no controle de qualidade, né, dos processos para que o produto possa sair da forma como se pretende. Algumas organizações modernas, algumas vezes, enfocam modelos e ideias de visão sistêmica, concentrados nos usuários, em que se tem uma forma estrutural de visão sistêmica horizontal. Então, essa visão sistêmica, ela é concebida tendo por base os usuários desses sistemas, né? Então,
sempre ela se adapta e pensa e ouve e é executada toda a ação tendo por base os usuários dos sistemas. Escolha de processos. Ao analisar a estrutura organizacional, é bem possível que o trabalho possa ser considerado em um processo somente, ou melhor, um macroprocesso, envolvendo todas as atividades empresariais. É certo que o estudo de um macroprocesso se tornaria inviável. Entretanto, para fins de análise somente, os especialistas em reengenharia podem decompor esses macroprocessos em microprocessos ou mesmo em subprocessos. Para quê? Mais uma vez, entra aqui a administração, os primórdios da administração, a divisão, né? Se nós temos macroprocessos, vamos dividi-los em microprocessos ou subprocessos, que daí nós vamos ter os sistemas e os subsistemas, né? Para que a gente possa estar executando da forma mais tranquila possível e com qualidade. Estrutura para redesenho de processos. Passos, né? Primeiro passo, encomendar o produto de nossos próprios processos. Assim ocupamos o lugar dos nossos clientes. Quer dizer o quê? A empresa vai verificar o produto e ela vai verificar isso fazendo uma análise. O segundo passo, esboçar o processo. Significa estabelecer a rota a ser seguida pelo trabalho em processo. Aqui nós já vamos desenhar os processos, né? Nós estamos estudando para verificar se está de forma adequada. Terceiro passo, mapear fluxo de trabalho. O processo pode ser representado por peças físicas que podem ser reorganizadas de maneira diferente. Pode ser também, pode se considerar adequado. Vamos verificar de uma forma diferente. Vamos propor algo, vamos verificar alternativas que podem ser utilizadas. E aí nós podemos ter êxito nisso. Redesenhar o processo. Estando o processo mapeado, a equipe irá redesenhá-lo, seguindo as seguintes orientações. Vejamos a seguir. A. Eliminar as entradas ou reentrada de dados. Automatizar quaisquer possíveis entradas de dados. Tudo tendo por base a automação. Reduzir as passagens de uma pessoa para outra. Essa etapa pode sugerir modificações organizacionais. Essa questão aqui envolve muito o layout, né? De organizar a sequência racional de tarefas, né? Separar os itens de trabalho que estejam percorrendo o processo em termos de tempo que levam para ser separados. Então, aqui verificar qual é o tempo exato de cada item das etapas e das fases das ações executadas para a produção, né? Aqui a gente vai verificar, consegue verificar o que demora mais, o que demora menos, o que poderia ser necessário melhorar, o que é necessário melhorar, o que nós podemos estar passando para uma outra área, pensando formas diferentes. E a D é negociar uma resposta mais rápida com os fornecedores de processos. Então, a gente pode estar verificando sempre uma sugestão de melhoria, né, para aquilo que a gente se propõe a fazer. E as instruções, continuando o quinto passo, verificar e testar. Testar e verificar. Uma vez redesenhado o processo, deverão ser convidadas todas as pessoas envolvidas nos trabalhos a fazer comentários em relação passo em curso. Quer dizer o quê? Você vai verificar e vai testar. Você vai testar e verificar novamente. Então, é fazer e refazer e testar novamente. É isso que o quinto passo fala. E o sexto passo e último passo é implementar e padronizar. Vários problemas surgirão exigindo a participação dos clientes. Assim, o processo poderá ser concluído. Então, nós vamos implementar e tentar padronizar. Na padronização, justamente com a padronização, nós podemos ter várias situações em relação à eliminação de problemas e
geralmente a padronização, ela garante qualidade. Era o que tinha, espero ter contribuído para a evolução de conhecimento de vocês e sucesso para vocês, tá bom? Obrigado.